tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu quero agradecer às pessoas que estão divulgando nossos vídeos e estão compartilhando o nosso canal. Eu estou percebendo aí que teve vídeos aí com mais de quase 200 visualizações, né? Só que as pessoas visualizam e não deixam like, né? Isso é uma coisa complicada, né? E outras nem vão até o final do vídeo, porque tem pessoas que começam um assunto, né? Aí dizem, eu não queria ouvir isso, queria que a coisa fosse de outro jeito. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, esse canal aqui, eu já falei para as pessoas, né? Para todo mundo que assiste aqui o canal, que eu sou um exognóstico, né? Tá? Outros pronunciam exognóstico, né? Eu tenho uma filosofia, né? A exofilosofia, a exoteologia, que é olhar a gnose e a história da Bíblia com um olhar um pouco mais à frente, sem um olhar místico, ainda que isso possa aqui e acolá aparecer, né? Sem o olhar do espiritualismo, do esoterismo e essas coisas todas, né? Que não é que a gente não queira isso, é que para que a gente tenha um pouquinho mais de uma visão bem mais amadurecida das coisas, a gente tem que pautar um caminho, uma trajetória. Então, veja, nós precisamos, né, no que se refere à Bíblia, ter um pouco, conhecer um pouco a gramática, a semântica, a filologia das palavras, né? Porque senão a gente fica ali no superficial que é o comum que todo mundo acaba indo, tá? Na gnose, quando a gente pega os documentos de Nag Hammadi, existe ali uma quantidade enorme de material e diríamos assim, com diversas visões, diversas escolas de visões. Setianos, tá? Valentinianos, né? Zoroastrianos. Então, há ali todo um conjunto. O que é que a gente procura fazer? Olhar aquilo que tem de comum e tentar trazer isso para a exognose, né? Por quê? Porque a gente, se a gente for pelo campo da mística, da coisa meio esotérica, a gente acaba indo para dentro do sistema e do jeito que o sistema quer. Por quê? Porque o sistema quer que a gente olhe exatamente por esse prisma, porque fica tudo espiritualizante, tudo muito místico, tudo muito envolto a nuvem de, diríamos assim, de mistério, e aí a gente acaba indo pelo caminho do engano, ok? Os nossos vídeos, eles pretendem apenas ser um começo, né? Os nossos vídeos aqui não são certezas de nada. Nós continuamos procurando respostas ao longo, né? Enquanto eu não coloco um vídeo no ar, eu estou atrás de estudando, refletindo, procurando material, né? Existem muitos canais falando sobre Anunnaki, falando sobre gnose, falando sobre ET, aliens, etc. E tal, cada um com seu caminho, com a sua maneira, com a sua lógica, né? Evidentemente que a gente tem que ir tateando um caminho de equilíbrio. A gente pelo menos busca isso, né?
E aí as pessoas têm vindo fazer comentários, geralmente perguntam: quem é o Deus que criou os humanos? Né? Se a pergunta for essa, nós a gente der uma resposta baseada nas tabuletas da Suméria, os criadores foram os Anunas, principalmente Enki e Nimar, tá? Certo? Que era o cientista, que era o cara que cuidava, mas é preciso a gente tomar um certo cuidado. E aí aqui a gente precisa olhar. Quando os Anuna, tá, procuram criar o humano, o Homo sapiens sapiens, já existia o gênero Homo, tá? O Homo erectus, o Homo habilis, tá? Então, não é uma criação no sentido de criar, mas no sentido de manipulação genética, tá? E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. A história da humanidade é uma história meio escondida, ou quase na sua totalidade ela é escondida. Porque o máximo que as pessoas vão é até 1.000, 1 milhão de anos, por aí assim. Né? Vocês sabem que os pessoal são fascinados em milhões de anos, em sequência de bilhões de anos e tudo mais. Mas eu queria aproveitar para falar o seguinte, tá? Eu vou pegar minha tabuleta da Suméria aqui também. Né? Então, houve a Terra, o universo Terra, tá? Vou botar bem aqui, universo Terra, tá ok? Ou sistema Terra. O universo Terra ele vai passar por 3 ciclos. Tá? O primeiro ciclo, tá? Vai ser o ciclo fractal. Pois eu vou explicar isso aí para vocês, tá? O segundo ciclo, também não vou entrar em detalhes ainda, tá? O segundo ciclo é o ciclo moroncial. E o terceiro ciclo, tá? Se chama o ciclo material ou factual. Ok? Observe aí. Então, o universo Terra ele passa por ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo fractal. O que é o ciclo fractal? Era o ciclo em que a Terra estava se compondo, vamos dizer assim, ela estava começando a adquirir forma, tá? Ela estava se formatizando, vamos usar esse termo, formatar. Ela estava entrando no processo de formatação. Ok? Então, esse processo seria chamado de formatação. Vamos usar esse termo aqui, tá? Ok? Formatação. Formatação. Você entende que o que significa formatar, né? Quando a gente pega um computador, aí o computador está tudo bagunçado, a gente diz, bora formatar.
né? Vamos fazer a formatação. Ou então vamos formatar esse material, tá? Então esse período se chama período de formatação. A Terra estava num processo de formatação. E isso durou de, vamos colocar aqui, do ponto zero da Terra a mais ou menos ali em torno de 70 mil anos. Tá? De 0 a 70 mil anos, mais ou menos, a Terra passou por esse processo. Por quê? Porque a Terra ela era uma energia amorfa. Ela estava sendo formatada por uma energia amorfa. Essa energia amorfa era produto de quem? Era produto da fonte. Da onde se originou a energia amorfa? Da fonte. E não é do demiurgo ainda. Ainda não entre no campo do demiurgo. Esqueça o demiurgo. Esqueça os Anunas, esqueça os Elohim. Calma. Tá? Então, esse primeiro ciclo, o universo Terra está entrando num processo de formatação. Vou repetir. Entre o ano zero e o ano 70 mil anos, mais ou menos, em torno de 70 mil anos, eu estou contando do zero para. Tá? Você pode fazer uma contagem inversa, de 1 milhão até o zero. Né? Certo? Então, em torno de 70 mil anos, a Terra passou por um processo de formatação, porque ela era um universo fractalizado, ele era um universo fractal. Ok? É como se fosse um processo de onda, tá? Um processo de onda. E aí o primeiro, vamos dizer que o primeiro movimento seja aqui o fractal, tá? Se você não sabe o que é fractal, tem que procurar aí para fazer uma pesquisa, você vai entender, tá? E o último ciclo aqui, como se fosse uma onda, seria o material ou físico, ok? Então vamos supor que seria uma espécie de onda, tá? Uma espécie de onda fractal, moroncial. Então, o universo, ele começa ali na fonte. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho para tentar ver se a gente encontra aqui. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algo interessante, tá? Vamos lá. Então, olha, a Terra começa, tudo começa na fonte. Né? Não adianta a gente dizer que não. Está aqui, ó. Tudo começa aqui na fonte, tá? A fonte, ela é o centro do poder existencial. A gente vai fazer um vídeo aprofundando sobre isso. Isso aqui é muito importante para o processo de revelação cósmica. Tá? O núcleo ali é a fonte. É o ser, é o núcleo central, diríamos assim, é a placa-mãe, é a fonte dali da onde vai perdurar tudo. Ok? A fonte ela possui 3 bordas.
A primeira borda é aquela borda que os gnósticos vão chamar de pleroma, plenitude. Ali estão os chamados eternos. Tá? Ou vamos usar o termo melhor. Ali está as eternidades. Eternidades não é vida sem fim, tá? Ok? Então vamos compreender isso. É muito mais uma qualidade do ser do que propriamente uma coisa de questão numérica, de tempo, tá? E ela vai ter 3 bordas, tá? Borda que eu falo é isso aqui, ó. Primeira, vai ter uma segunda e uma terceira, tá? Eu ainda estou preparando isso. E mais ou menos aí da terceira borda, tá? Da fonte, é que vai sair a Sofia. A Sofia, ela é uma consciência fractal. Ela não é uma consciência nem moroncial e nem material. A Sofia é uma consciência fractal. Ok? Mas quando ela, pelo seu poder de consciência, ela interage com a antimatéria, ela gera um ser, e esse ser que é gerado, aí esse ser é gerado moroncialmente. Ele é o primeiro ser moroncial, quer dizer, ele está entre o que é matéria e o que é fractal, que é o Yaldabaoth, tá? Yaldabaoth, ele vai ser o pai daquilo que vai se constituir a matéria, apesar dele não ser um ser material, mas ele vai constituir seres materiais. Ok? Então, o Yaldabaoth, que está bem aqui, ele vai criar uma gama de seres para ajudar ele na criação, na formatação da matéria. Tá? Em pegar a energia sutil e fazê-la se materializar, tornar-se algo material. É por isso que ele vai ser chamado de arquiteto. É por isso que ele é reverenciado como o grande arquiteto do universo. Ok? Então, é ele que vai criar os primeiros seres que, em primeiro momento, esses seres são moronciais. Tá? Se você ver aqui embaixo, em azul, né, você vai perceber que há um grupo enorme de seres. Mais ou menos 24 seres, isso eu fiz um apanhado dos documentos gnósticos. Então, a cada um deles ele foi dando nome. Tá? Alguns têm uma identidade com os seres da Bíblia. Portanto, nem todos, mas a maioria, alguns, na sua grande quantidade, tem alguma referência com os seres da Bíblia, ou com a história da Suméria, ou coisa parecida. Tá? Da Assíria, da Babilônia, tá? Dos egípcios, etc. Então, você observa aqui que, por exemplo, tem partes que estão em vermelha. Por exemplo, tem um ser que ele chamou de Olaios, que é o El do Antigo Testamento. Elilaios, em Liu. Tá? Atote, Tote, o deus lá do Egito. Outro aqui, Hermas, Armas,
que é, na verdade, Hermes, nome grego, né? Hecate, na verdade, alguns acham que ela é a Hecate, uma deusa, mas é muito provável que esse nome esteja se referindo a Enki, tá? Outro, Elohim, que é o Elohim do Antigo Testamento. Sabaote, que é o Sabaote. Iau, que é, na verdade, o Javé. Iauh, Iauh, tá? Adonaios, que é o Adonai. Belias, que é, na verdade, Baal, ou alguns preferem chamar de Belial. Então, esses seres aqui, que vão ajudar Yaldabaoth, eles estão relacionados a, aos sistemas planetários, aos astros, porque não há aqui nenhuma ideia de planetas com moradores. Isso é uma loucura da ciência moderna. Tá? O que há é que ele criou os seres para dominar determinadas camadas atmosféricas. Uma engenharia muito bem trabalhada. Então, o universo Terra teria camadas subliminares ou camadas energia, películas energéticas, aonde esses seres estariam para fazer o processo, tá, de construção da matéria. Ok? Então, o universo Terra teve a primeira fase, que é a fase da formatação, que é a fase em que o universo estava em estado fractal e eles estavam transformando para passar por um processo moroncial, porque eles não podiam trazer do fractal para o material. Eles tinham que passar por esse intermédio aqui, tá? Então, quando a Terra se torna moroncial, então ela se torna préter-material, préter, né? Préter-natural, ok? Então, no primeiro estágio fractal, ela começa tendo os seres fractais vivendo nesse universo. Quando eles criam, né, quando eles formatam a Terra para moroncial, criam-se ou transformam-se, transmutam-se seres fractais para moroncial. Eles conseguem fazer um processo de pegar seres fractais e torná-los moronciais. Então, todos os seres que eu mostrei agora há pouco, né, são seres que passaram do processo fractal para o moroncial. Isso é um processo de engenharia, de tecnologia. Tá? Quando eles passam para o estágio moroncial, eles começam a habitar a Terra no estágio moroncial. Aí a Terra, em torno de 70 até mais ou menos ali em torno de 300, 400 mil anos, de 70 mil anos a uns 300 mil, vamos colocar assim, a Terra está fazendo um processo, ela já está condensada. O universo Terra está condensado, ele é moroncial, portanto, ele tem elementos físicos e elementos fractais. E também já tem seres morando nesse universo. Aí esse universo está sendo dividido por seres fractais e moronciais. Seres fractais que estão passando para o estágio moroncial, tá? Que estão se transformando em seres moronciais. Portanto, aquele grupo todo que Aldabaoth cria, eles são seres que vão passar do processo fractal para o moroncial.
para poder se adaptar ao universo Terra. O Yaldabaoth, ele não faz esse processo. Por quê? Porque ele é uma consciência fractalizada. Ele é a consciência de um outro ser chamado Sofia. Tá? Então, ele não é maior do que a fonte, tá? Ele não é maior do que a fonte, ele não é a fonte, e não tem um pouco os seres que ele estabelece. Então, tá? Então, quando a Terra chega nesse estágio aqui moroncial, tá? Que é o segundo ciclo, começa a ter seres moronciais morando aqui. Esses seres moronciais são intensamente inteligentes. Ok? E eles, então, vão começar a materializar através da energia amorfa. Eles vão começar a materializar. Então, a Terra está aqui entre o fractal e o material. Como ainda não existia o material, estava no estágio só moroncial, é ali que eles começam a projeção de como o universo Terra seria organizado, de como ele seria composto, a sua forma. São eles que vão dar forma e vão conformar, vão botar na forma, ok? O universo Terra. Certo? Então ali já tem os estágios de vida chamada moronciais. Se você não está entendendo, calma. Isso é um processo de revelação cósmica que está em andamento, tá? E que não somente eu, outras pessoas estão recebendo a mesma revelação, né? Tanto que será formado no planeta um núcleo, né, sobre a revelação cósmica, não para criar religião, não para criar seita nem nada, é porque os seres fractais vão começar a orientar o novo estágio que a Terra irá passar, que na verdade não é um novo estágio, é um ciclo que, diríamos assim, é um ciclo em que ela vai entrar, tá? Porque a Terra ela possui ciclos que eles vão dizer que é ciclos sempre constituído do número 7, então, portanto, 7 anos, 70 anos, 700 anos, tá? 7 milhões de anos e assim por diante, tá? Então vamos lá. Quando a Terra atinge o seu estágio material, seres moronciais também se materializaram. No entanto, você observa que o universo Terra começa a ter a formatação da matéria. Então ele passa de uma energia sutil, semi-densa e depois uma energia densa. Ok? Você entende isso? Muito claro. Quando você pega o livro do Gênesis, você vai perceber isso aqui, ó, tá? Que alguns acham que tem algo engraçado nisso, e realmente tem. Engraçado no sentido não de piada, né? Mas olha, diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ok, ponto. Tá? Ora, algo foi criado.
Observe bem, algo foi criado, Bará, pelos deuses. Eles estão ali fazendo a projeção. Mas ela não está materializada, a Terra. Ela está em estágio de formatação. Por quê? Porque o versículo 2 diz exatamente isso. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriu o abismo, e o Espírito e o Ruach de Elohim, como um vento impetuoso, só pairava sobre as águas. Então, primeiro, a fractalização. Segundo, ela está informe. Não tem forma ainda. Está deserto. Está sem a formatação devida. Então, bora formatar. Então, ali entra o estágio moroncial da Terra. Aí depois começa todo o processo de materialidade da Terra, que é aquilo que os Elohim vão fazer. Os Anunas. Tá? E aí eles vão dar aquilo, aí a Bíblia vai dizer, tá, cria o sol, cria não sei o quê, cria luminares, cria os animais. Aquilo, na verdade, é uma narrativa baseada nas tábuas da Suméria, para indicar que a Terra estava sendo exatamente sendo formatada para o aspecto material da Terra. No entanto, a Terra se torna material, mas a Terra é como se ela tivesse, vamos lá, é como se ela tivesse um corpo físico, uma alma e um espírito. Então, a Terra ela está envolta como se fosse o corpo humano, o nosso corpo. A Terra tem um corpo biomecânico, tá? Esse corpo biomecânico, ele é feito para, diríamos assim, conter o corpo psíquico e o corpo fractal, o corpo moroncial e o corpo... Ok? Então, é como você entender que um computador, a parte física do computador, mas dentro do computador tem uma parte que é a parte dos programas, dos softwares, tá? E tem a parte que é aquelas que fazem o computador funcionar. Então, é como o nosso corpo biomecânico, ele tem dentro de si uma dimensão moroncial e uma dimensão fractal, que estão contidas nele. O corpo físico é criado para conter essas coisas. O universo físico ele é feito para conter esses elementos, e não o inverso, porque talvez na nossa ideia venha, né, e eu coloquei agora em forma de onda, pode parecer que eu estou dizendo que o fractal, o moroncial e o material, né? Só que nesse caso, quando se materializa o universo Terra, é para conter nele, tá, os outros pontos específicos. Tá? Então, quando você entende esse aspecto, você vai descobrir que claro que houveram outros seres habitando a Terra nos seus diversos nos seus diversos ciclos, até chegar o momento em que aqui já existiam seres inteligentes,
tá? Que, portanto, alguns evoluíram do gênero Homo, né? E é isso aí precisa ser entendido. E eu estou dando todo esse processo para que você perceba que quando essa matéria densa é criado por esses seres para, né? E não é forma acidental, não foi uma forma que você possa dizer assim, evolutiva, o tempo foi materializando e papapá, não. Isso foi feito tudo baseado em processos tecnológicos que nós humanos indiretamente reproduzimos no nosso dia a dia. Ok? E tudo que, de uma certa forma, existe aqui, fisicamente, existe no espaço moroncial da mesma forma e no espaço fractal da mesma forma. Por quê? Porque senão não teria como existir no estado da matéria. É como se eu dissesse assim, né? É, existe vamos lá, existe um leão no mundo fractal, existe um leão no mundo moroncial e um leão no mundo físico. Você está dando para você compreender isso aí. Então não é que o processo aqui na Terra começou assim, olha, começou com uma fagulha e depois começou com um grãozinho, aí vai, e aí foi evoluindo, virou uma ameba virou um não sei o quê, depois virou um peixe, virou um réptil, pipi, pó, pó, tá? É que esses três ciclos existentes foram necessários para dar essa formatação que tem o universo Terra. E a Terra base, que é o núcleo central aqui, da onde estão os humanos, não é a única parte existente. Aí é que está o problema. Existem vamos lá, existem realidades moronciais paralelas à nossa, que não são nem fractais nem materiais. Essas três realidades convivem conjuntamente, tá? Conjuntamente, ok? O que o Yaldabaoth fez foi fazer com que seres criados por ele, né, plasmados por ele, porque criados não é bem o termo, plasmados por ele, passassem de um processo fractal para moroncial e de moroncial para um estágio material. Tá? Então a Terra está se materializando ao longo deste ciclo, até o momento que a Terra vai passar para outro ciclo, assim como todos os seres que habitam no universo Terra irão passar para outro ciclo. Certo? Isso é importante entender para que você, então, possa conceber o que é que o porquê se esconde tanto determinadas coisas na Terra. Ok?
que é que estão escondendo da gente? O que é que se esconde tanta coisa da gente? Ok? E aí nós vamos entender que tanto os Elohim como os Anuma, ou Arconte, eles são seres que não vieram de um outro planeta, nem de uma galáxia, mas que eles vieram de uma realidade existente dentro do nosso universo. Simples assim. Ok? Porque o nosso universo é cheio de vida. É cheio de vida. Agora, a Terra, enquanto matéria, o universo Terra enquanto matéria densa, ele tem reproduções, tá? Do que foi feito no processo fractal e no processo moroncial. Tanto é verdade que esta mesma energia que nos materializou é a mesma energia que está fazendo um processo de transformação e vai fazer um processo para um outro estágio em que nós vamos ter que começar a pensar. Né? Ok? É nesse estágio de, entre o estágio moroncial e material que aparecem os seres aqui na Terra. A Terra começa a ter habitantes já dentro do processo moroncial, fractal, e quando a Terra se torna densa, em energia densa, então ela se formata, né? Então os seres também de um estágio moroncial passam para o material. No entanto, por eles terem um grau de avanço maior, na hora que eles fazem a intervenção para criar os homos, o Homo sapiens, para serem escravos, trabalhar para eles, porque eles não queriam fazer o trabalho pesado, ok? Eles não queriam fazer o trabalho pesado. Então eles começam o processo geneticamente, porque isso tudo não tem nada de mística, tem tudo a ver com tecnologia, com capacidades tecnológicas de mexer com essa capacidade de formatação das coisas. Ok? Muito bem. Tá? Então, o nosso universo Terra, ele é moldado de forma material, a formatação matéria densa, tá? E estes seres começam a chegar na Terra, esses seres aqui, ó, que são chamados de arcontes, eles começam a chegar na Terra e eles são muitos. Claro que os documentos de Nag Hammadi citam apenas alguns, mas eles são muitos, tá? Eles chegam aqui na Terra exatamente e começam todo o processo para, como eles tinham um certo grau de superioridade no sentido de tecnologia, etc., tá? E eles vão começar a fazer todo esse processo aí, né, de, de diríamos assim, de organização da Terra, do universo Terra, ok? E aí, vamos aqui, tá? Eu vou
mostrar algumas coisas aqui para vocês, ok? Eu vou trazer aqui, ó. Por quê? Porque o Demiurgo e os arcontes, é eles que vão fazer uma história atrás da história, ok? E Aldabaoth, possivelmente o Deus criador da matéria, tem um nome que até hoje ninguém conseguiu ainda descrever precisamente o que significa. Mazial, porque hoje se sabe que o nome Javé também tem alguma coisa a ver com o nome Yahu, 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 tá? Que pode denotar a conotação de Yahu, né? Então, Javé, Ial seria o equivalente a Javé, já que também se encontra na Bíblia traduções como Iá. Jeremiahu, tá? Por exemplo. Tá? A partícula da e ao da não tem ainda uma conotação, ainda é incerta, mas aparece a palavra ba, né? Que tem a ver com Baal, e ao da ba, né? Então, conotação de Baal, que é outro Elohim, né? Elohim, além de Javé, e a palavra Ot, e ao da Baal-Ot, que poderia ser ligado ao nome Tote, também uma divindade do Egito. Tá? Baal seria uma divindade cananeia, Iau uma divindade, tá? do panteão judaico, tá? E Tote do panteão egípcio. Ele seria um deus filho do caos, porque a palavra, tá? Também dá conotação de filho do caos. Ele surge do caos da mente de Sofia, ok? Mas ele também vai receber o nome de Samael, Deus cego ou Deus dos cegos. Também será chamado de Sacras e de Nebro, ok? Os arcontes são os arquitetos ajudantes dele, ou os governantes. A palavra arcon, principal, vem da palavra argue, denota o príncipe, o regente, o primeiro, tá? O governante, ou o principal. Tá? Em Gênesis 1, por exemplo, no texto grego da Septuaginta, diz que em Argue, Deus criou os céus e a terra. Tá? Argue quer dizer o primeiro, o principal, o princípio. Na Bíblia hebraica, a palavra é Bereshit, Bara Elohim. Para alguns rabinos, Reshit pode denotar sabedoria, tá? Podendo denotar a palavra sabedoria. Tá? Então, a sabedoria seria aquilo que estava no princípio. Portanto, Sofia seria a origem da criação da matéria. Vocês percebem isso aí? Os rabinos admitem que a palavra Reshit tem a ver com Sofia, com a sabedoria, até porque existem textos bíblicos dizendo que a Sofia estava no princípio de tudo. No princípio da criação, ela estava junto, né, junto lá com o Deus, criador da matéria. Então, a Sofia Arcamote, que os gnósticos chamam, tá, é
é aquela que é a substância pelo qual o Yaldabaoth vai criar, vai formatar, tá, junto com os arcontes, a matéria. Ok? Vamos lá. Aqui vocês dão para perceber que essa era a figura de como era que eles acreditavam, ou eles simbolizavam o Yaldabaoth, que para eles também era o Javé, o Deus do Antigo Testamento, o Jeová. Cara de leão e corpo de serpente. Ele era chamado também de cara de leão. Tá? E aí tem uma simbologia, tem uma simbologia que aí os esotéricos exploram, os místicos, né? Vejam que aqui tem o símbolo da lua, muito comum no islamismo, a estrela, muito comum no judaísmo, e o sol, muito comum no cristianismo. Observem que o que é que pode nos fazer acreditar que esse Deus era assim? É porque os gnósticos, tá, através dos livros gnósticos, descrevem que o ser que nasceu de Sofia era assim. Ele era muito feio, ele era horrível. Ela tentou esconder ele numa nuvem e não deu certo. Depois ela expulsou ele de lá e resolveu sair de lá. Mas ele é descrito como tendo cara de leão e corpo de serpente, e também ele é chamado de abortivo. Tá? Muito bem. Por que eu estou falando sobre isso? Eu queria deixar para a gente falar sobre este assunto no próximo vídeo, para você entender o contexto desse aspecto do Yaldabaoth, tá? E de como ele vai criar e de como ele formata a matéria a partir da substância que é a própria sabedoria, porque os próprios rabinos vão admitir que a palavra reshit, que quer dizer dentro de, tá? Por meio de, então por meio de uma substância, por meio de um principal, então por meio de um ser principal, de um argue, que eles identificam com Sofia, e que outros vão associar Sofia ao Logos, que depois vai se... O Evangelho de João vai dizer que o Logos é Jesus, é o Cristo. Tá? Então tem algo muito importante a gente entender. Ok? Tudo que a gente entende hoje como seres extraterrestres são seres exatamente oriundos dessa dimensionalidade, da moroncialidade e da fractalidade. Não são seres que estão vindo de uma galáxia distante, mas são seres que estão dentro do universo Terra, né? Dentro desse universo de matéria densa. Ok? Beleza? Então, muito bem. Depois a gente volta com o próximo vídeo para explicar melhor aonde entra essa história dos arcontes e de como eles se confundem com os Anunas e com os Elohim. Ok? A gente volta no próximo